cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Me enrolei nesse fevereiro e estou finalmente abraçando a New England. Eu me enrolei na verdade porque eu queria explorar bem a fundo toda a parte técnica primeiro antes de ir para a abraçagem. E hoje a gente está aqui e vai tentar fazer uma New England sensacional usando uma quantidade relativamente pequena de lúpulo para o estilo, 12 gramas por litro. Bora lá? Para New England, a água é muito importante. A água é importante para a cerveja em geral, né? Mas a correção da água é um fator preponderante na New England. Então a gente vai começar esquentando 30 litros de água e aí vamos fazer as correções dos sais enquanto isso. A temperatura é uns 66 graus por 60 minutos. Depois vamos para o mash out 78 graus por 5 minutos. Depois vamos para a fervura 100 graus, agora por 90 minutos. Iniciando a abraçagem. Quando a gente trabalha com aveia é um pouco complicado. Eu não sei se vocês já tiveram um problema de entupimento. Eu já tive inúmeros, infinitos problemas de entupimento com aveia e hoje eu tenho minhas técnicas próprias. A primeira é tentar misturar ela bem para não ter locais com grande concentração de aveia, ela gruda uma na outra, impede a água de passar. E principalmente sempre tentar deixar a aveia longe do fundo falso. Tá certo que eu estou usando uma quantidade bem pequena, 7,5% de aveia, não é tanto assim, mas se você vai usar bastante aveia, toma cuidado com isso. Mistura com ela, deixa ela bem espalhada e deixa uma camada um pouquinho longe do fundo falso ou do topo falso, se for numa panela de fluxo ascendente. Topo falso não é o nome, né? Mas deu pra entender. Passou mais ou menos 1h30, finalizou a mostura. Eu nunca mostro muito a mostura porque na verdade eu não faço nada nela. A panela é automatizada, ela simplesmente controla o fluxo de água e controla a temperatura. Então, talvez se você faz num fogareiro, você ainda acaba ficando mexendo e controlando a temperatura, mas essa parte em si não tem muito segredo. Finalizou agora o mash out, eu dei alguns minutinhos para dar uma escorrida, vamos tirar e começar a fervura. Iniciando a fervura. Mostura finalizada com 26 litros e meio a 1055. Tá um pouco mais do que o esperado para a receita, porque aí evaporou 1 litro de água, a gente já vai ter chego nos 1060, que é o objetivo dessa cerveja. Só que eu estou usando um pouco mais de malte do que na receita, porque quando eu recalculei a receita no computador do Brew Shop estava com uma eficiência diferente. Então, na verdade, eu vou tirar um pouco mais de cerveja aqui. Como eu não quero, de forma alguma, diminuir a minha relação de lúpulo por cerveja, esse excesso que vai ficar eu vou guardar e vou usar para fazer starter no futuro. Acabou de iniciar a fervura, ela tá bem vigorosa, nossa, tá quase fazendo um boil off aqui.
E nessa cerveja a gente não vai ter adição de lúpulo de 60 minutos ou de 90 minutos para amargor. Todas as adições de lúpulo serão lá no whirlpool, extremamente bem calculado e bem preciso para dar o amargor correto. Então vamos deixar ferver aqui por 1 hora, daqui 1 hora a gente volta e vai fazer as adições certinho. Agora chegou a parte mais importante, que é a adição de whirlpool, e essa parte a gente tem que tomar muito cuidado. Então passou toda a fervura, bateu certinho 1060 de OG, eu vou fazer essa adição, estou com 23 litros, calculei certinho, só aumentei um pouquinho a adição e diminui um pouquinho o tempo, porque eu vi que a panela não ia ficar tanto tempo, eu tinha projetado 15 minutos a 92 graus, ela não vai ficar. Então eu vou colocar ela aqui a 92 agora, e vou esperar que ela fique 10 minutos nessa temperatura. Na verdade, vou deixar subir até 93 e esperar que ela baixe nesses 10 minutos até 91. Temperatura 92, podia até deixar o controlador ligado, né? A bomba está ligada para recircular, para aumentar a velocidade. Então, não está mantendo a temperatura, passou 4 minutos e caiu já para 91,5. Eu vou resolver controlar isso manualmente eu mesmo. Então, se a temperatura baixar, eu ligo um pouquinho a resistência e desligo. Nunca fiz isso, é um experimento. Olha, eu acho que a técnica deu muito certo. Eu só liguei 2 vezes a resistência, controlou, passou 10 minutos. E agora que vai passar 10 minutos, em alguns segundos, eu vou ligar a água para cair instantaneamente a temperatura. Porque dos 90 para os 80, cai praticamente em 30 segundos. Então, bora lá. Processo quente, finalizado. Basicamente passei a cerveja para o fermentador e ela foi a 45 graus. Está muito quente hoje, a água está saindo da torneira a 35, eu não vou conseguir esfriar mais do que isso. Mas o meu padrão aqui está sendo terminar de esfriar dentro do fermentador. Então vou esfriar dentro do fermentador até a temperatura da receita e aí vou fazer a oxigenação dentro do fermentador mesmo. Tá indo um pouco de trube, mas eu vou deixar aí um pouco de trube de propósito para levar um pouco de ácido graxo para dentro. O que ficar aqui dentro do arco eu vou deixar, mas o que for por fora é muito, né? Melhor parar. Nossa primeira adição de dry hopping vai ser feita durante a fermentação ativa usando o lúpulo amarelo, que tem um grande potencial para liberar os aromas associados à biotransformação. Já se passaram 2 dias da abraçagem, eu dei uma dosagem de levedura que eu acho que foi bastante adequada, porque a fermentação está indo rápido. Acompanhando pelo refratômetro e depois corrigindo, é claro, dá para estimar que a gente já está na metade da fermentação. Então essa levedura ela é um pouquinho mais lenta, ela é planejada aí para ter 7 dias de fermentação. Então provavelmente ela tem uma fase lag um pouco demorada, só que como eu estava fazendo o starter e a levedura estava ativa e eu coloquei toda a levedura do starter ativa ali, deve ter quebrado essa fase de adaptação, já foi direto para a fermentação. E agora eu vou fazer a adição do dry hop. Como no dry hopping a coisa que a gente menos quer é admitir oxigênio para dentro da cerveja, eu vou usar esse equipamento aqui que é uma escotilha para dry hopping. Então eu posso pressurizar ela e eu posso conseguir colocar e lavar todo o oxigênio que tem aqui dentro. Então vou dar uma sanitizadinha com álcool mesmo. Isso aqui ele funciona de forma bem simples. Eu pluguei o CO2 aqui, eu tenho uma entrada de CO2 e eu tenho uma saída de CO2. Eu posso colocar o lúpulo aqui por cima e aqui eu tenho uma válvula que eu abro ou fecho para o fermentador. Então eu vou começar como? Coloco o lúpulo aqui, cabe um pacote, 2 pacotes talvez.
Vou ligar o CO2, vai pressurizar, aí eu vou abrir aqui e vou despressurizar. Ele vai levar o CO2 e boa parte do oxigênio para fora. Fecho, pressurizo de novo, abro, lavo de novo. Faço isso quantas vezes for necessário, vou fazer 3 vezes. O CO2 está aqui ligado um pouquinho acima de 1 bar e está ligado aqui. Então, é só eu abrir a válvula aqui que eu pressurizo. Pressurizou rapidinho, não é muito grande. Vou abrir a próxima válvula. Vai ver se não perde oxigênio aqui. Agora a gente joga o lúpulo para dentro. Posso tirar com segurança, aliviei a pressão. Aqui eu já não estou usando mais. E aí, limpinho, só um pouquinho de pó de lúpulo por causa do álcool que eu usei de sanitizante. Por outro lado, aqui foi tudo, só ficou os pozinhos de lúpulo também. Apesar de eu querer encurtar bastante o dry hopping, eu não vou conseguir fazer ele em 6 horas, que é o que eu tinha proposto, por alguns motivos. Primeiro que eu não tenho uma ideia boa de como fazer isso durante a fermentação. Então agora, passou umas 3 horas desde que eu fiz a adição do dry hopping, eu vou fazer um jatinho de CO2 para ressuspender ele, e daqui umas 3, 4, 5 horas eu vou tentar deixar ele decantar e tentar tirar tudo por baixo. Vamos ver o que vai acontecer. O CO2 está plugado no fundo do fermentador, já está tudo sanitizado. O fermentador está pressurizado com 1 bar, só que a válvula de alívio está regulada também. Então se aumentar a pressão, ela vai começar a vazar. Ó. Dá para ouvir? Então voltei para 1 bar. E agora, obviamente eu tenho que ajustar o manômetro numa pressão maior do que a do fermentador. Então está aqui em 1,5 kg. Vamos ver o que acontece. Interessante, deu um tiro aqui, eu acho que vocês não conseguiram ouvir. Ah, claro, está fechado. Nossa, o cheiro de lúpulo que eu tô perdendo aqui é triste, dá pra sentir. Nosso aroma é maravilhoso que tá aqui. Vamos parar com isso, vai ser só esse dry hopping dinâmico. Depois a gente continua de alguma outra forma. Aqui, ó, fechei a válvula, reti o aroma. Não saiu tanto assim e eu não quero perder muito mais do que isso não, porque o aroma tá muito bom. E pessoal, esse jatinho de nada aí mistura mesmo, ó. Eu tirei um pouco de amostra lá de cima, tirei da torneira de prova que fica aqui no meio do fermentador. E olha como misturou o negócio. Eu tinha tirado antes, eu devia ter mostrado para vocês. A cerveja estava bem mais clarinha e não tinha tanto lúpulo em suspensão. Então eu acho que simplesmente os tiros de CO2 ali dão perfeitamente certo e a gente coloca uma pressão bem alta, né? Então ele realmente vai, volta tudo, fica em ressuspensão. A próxima vez que eu for fazer isso, como o fermentador é bem pequenininho e um pouco de CO2 eu já imagino que seja mais que suficiente para ressuspender o lúpulo, eu nem vou abrir esse ponding valve ali. Vou deixar ele, só vou dar uma carga de CO2, ele sobe e volta. Agora uma coisa interessante, faz praticamente exatas 48 horas que essa abraçagem foi finalizada e a cerveja ela atingiu a atenuação esperada já. Ela está com 74% de atenuação, sendo que o esperado para essa enzima é entre 73 a 77. Pode ser que ainda metabolize um pouco, mas foi muito rápido. Lá no datasheet provido pela própria Lallemand, fala que essa levedura ela leva em torno de 7 dias para metabolizar todos os açúcares fermentáveis do mosto. Por que isso não aconteceu? Eu tenho duas suposições, que as duas estão relacionadas com o starter. Eu fiz um starter grande, não foi tão grande assim, foi 1,5 litro de starter, foi aqui dentro, né? Só que fiz um starter bem certinho, oxigenado, agitado, com suplementação de nutriente. Então, calculado pelo site do Brewers Friend para chegar na dosagem ideal de levedura, né? Então eu efetivamente utilizei a dosagem ideal de levedura, coisa que nós como caseiros dificilmente fazemos, porque levedura é uma coisa bastante cara. Eu projetei o starter para eu fazer a adição no finalzinho do starter, quando o starter estava quase pronto, ficou 2 dias ali, menos de 2 dias de starter.
e aí eu adicionei a levedura no auge da fase exponencial. Então provavelmente ela já entrou dentro do fermentador sem fase lag. Ela já entrou com assim alguns minutos aí de fase lag e já entrou para a fase exponencial. São dois indícios muito bons para a fermentação ter sido tão rápida. Agora eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu não sei o que vai acontecer, por isso eu vou filmar enquanto está acontecendo ali, que é tentar purgar o lúpulo durante a fermentação razoavelmente ativa. Ainda bem que ela já desativou, já está na fase que ela está caindo, não está tão exagerada, parou de borbulhar o airlock, tá aquelas bolinhas bem poucas. Eu imagino que boa parte está lá embaixo, então eu vou tirar 1 litro talvez de cerveja, vamos ver o que vai acontecer. Como o fermentador está pressurizado, eu vou usar a mangueira para contrabalancear a pressão. Então vai sair por aqui, aqui eu posso estrangular a mangueira se eu precisar, senão sai com jatos. Tá uma espuma, né? Eu não consigo ver exatamente o que é, mas é óbvio que isso aqui é muita levedura e muita lama, muito lúpulo, dá pra ver. Então vamos deixar decantar um tempinho aqui e a gente já vê como que tá isso aqui, o que é cerveja, o que de lúpulo e de levedura a gente conseguiu tirar. Amanhã de manhã eu purgo de novo e faço o segundo dry hop. Passaram algumas boas horas e realmente foi bem eficiente minha decantação aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito na imagem, mas é uma mistura de levedura e de lúpulo. E com pouquíssima cerveja, ó, se eu virar pra cá, foi bem eficiente. Vamos fazer mais uma purga dessa e fazer o segundo dry hopping agora. Opa! Agora vamos fazer a segunda edição de dry hopping. Tô aqui com o lúpulo que sobrou do Whirlpool, mais um pacotinho de citra que tá fenomenalmente cheiroso. Que coisa boa! Mesmo procedimento, tô com o gás ligado, abro aqui, encheu, fechou, abro, encheu, tirei. E aí a gente vai fazendo isso aqui para tentar tirar o máximo possível de oxigênio. Agora olhem aqui, manômetro em 1,5 kg, manômetro em 1 kg. Quando eu abrir a válvula, ele vai expulsar com força. Inclusive posso aumentar ainda, ó. Quando eu abrir a válvula, ele vai expulsar com força o lúpulo para baixo. Se eu não pôr a pressão maior, pode ficar lúpulo retido aqui, ó. E eu não quero que isso aconteça. Então estou com a pressão maior, ele vai expulsar igual uma bomba. E como a pressão está maior e não vai cair a pressão do tanque, não vai subir espuma. Tinha que ter fechado isso aqui antes. Aí. Equalizou as pressões. Equalizou a pressão aqui com a pressão aqui. E agora, todo momento que eu tiver aqui em casa, a cada hora, a cada 2 horas, a cada 4 horas, vai ser assim. Ouvindo o barulho da pressão aliviada, estão vendo? Mas é pouca coisa, injetei pouco gás, vai voltar pouco gás. Deu um dia mais ou menos a segunda etapa de dry hopping, né? Eu não vou fazer 6 horas porque não está realmente agitado. Então eu vou pegar aqui agora e vou fazer a purga e eu estou tentando guardar tudo para a gente ver quanto que fica no final.
Olha, eu de verdade acho que minhas purgas estão sendo bem eficientes. Parece que é bastante lúpulo mesmo, acho que eu consegui remover uma boa parte dele. E se for ver, ó, não deu 2 litros de purga ainda. Para ficar naquela estatística, eu ainda tenho bastante purga para fazer, bastante lúpulo para tirar. Passaram 9 dias desde o início da abraçagem, estamos aqui com essa maravilha. Merecia estar no copo do overhop porque está com um overhop mesmo não estando com tanto lúpulo assim. O que eu posso falar sobre essa cerveja? Tudo o que eu queria, o que eu propunha para essa cerveja foi efetivado. Ela está com um aroma bem intenso e ainda mais utilizando uma quantidade pequena de lúpulo. Ela precisa de mais um tempo de tanque porque não decantou todo o lúpulo ainda, né? E por mais que eu tirei bastante lúpulo, não apareceu nas filmagens, mas todo dia eu ia ali, pegava por baixo, dava uma purguinha, não deixava ele compactar muito, porque quando compacta muito fica realmente difícil. Nessa parte o TK ajudou de forma fenomenal, porque se eu tivesse num fermentador não pressurizado, eu ia ter muito trabalho e talvez eu nem ia conseguir tirar o lúpulo. Mas o que eu fazia? Entupia, plugava lá em cima o CO2, aumentava a pressão, ia para 1,5 bar, 2 bar, e aí ele tinha força suficiente para empurrar esse lúpulo que estava travando lá embaixo. O grosso do lúpulo foi tudo tirado. Pouquinho, sempre tem, ó, tá aqui no final do copo. Então ela precisa de mais uns dias de tanque para tentar ficar brilhante, até por isso eu tirei pela torneira de cima, não tirei pela torneira de baixo, porque lá tem uma maior concentração de lúpulo. Adorei essa cerveja em todos os aspectos. As outras duas que eu fiz até agora, eu ainda acho que eu poderia mudar algo na receita. Essa eu não mudaria nada da receita. Eu acho que talvez faltou um pouco de maciez no corpo, talvez eu poderia elevar um pouquinho a concentração de cloreto ou adicionar mais aveia. Olha que legal também, ela não clarificou, tá perfeita. E o legal é que ela tá bem amarga e não tem lúpulo de amargor. Então, claro, teve algumas partes que vocês não viram durante o vídeo. Eu não conseguia filmar toda hora que eu vim aqui fazer purga ou toda hora que eu vim aqui fazer o jatinho de CO2. Mas em jatinhos de CO2, durante o período de 24 horas, eu dei pelo menos uns 6. Então, realmente teve uma mistura de lúpulo ali, foi bem adequado. Eu fiquei um pouco receoso com o aroma saindo pelo spunding valve, mas eu acho que foi irrelevante perto do aroma que tem aqui. E tá super legal. E eu nem usei enzima. Eu nem sei se eu vou usar enzima aqui. Posso usar para quesito de pesquisa. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Deixem sugestões aqui embaixo e muito obrigado.